então a respeito da guerra no Oriente Médio. Tem decisão importante hoje do Conselho de Segurança da ONU, que finalmente aprovou uma resolução que pede uma pausa humanitária em Gaza. Atenção, a resolução pede uma pausa humanitária. Depois de 40 dias de guerra, o texto proposto por Malta foca na situação das crianças que são vítimas do conflito. No total, 12 países apoiaram o texto, entre eles o Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia foram os 3 países do Conselho de Segurança que optaram pela abstenção. Vamos ver o exato momento, que é mais um momento histórico, onde o Conselho de Segurança, enfim, aprova a criação de uma pausa humanitária para que, sobretudo, crianças sejam retiradas da faixa de Gaza diante da guerra entre Israel e o Hamas. Vamos ver. I shall now put to the vote the draft resolution contained in document S 2023/876. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2023/876 please raise their hand? Those against, please raise their hand. Abstentions? The result of the voting is as follows. In favor, 12. Against, 0. Abstentions, 3. The draft resolution has been adopted as Resolution 27/12/2023. Tá aí, então, 12 votos a favor, 3 abstenções e nenhum voto contra. Além do corredor humanitário, o documento pede que seja dado acesso à população civil, principalmente crianças. Esta resolução ainda pede que os reféns israelenses, sob o controle do Hamas, sejam liberados. Portanto, a resolução impõe questões ao Estado de Israel e também ao Hamas. Essa resolução que tem um poder vinculante, ou seja, não se trata apenas de um voto simbólico, mas é um documento que, pelas regras da ONU, devem ser cumpridos por Israel. Vamos ver, então, com Osmando o que muda a partir da aprovação deste documento que cria esta pausa humanitária na guerra. Certamente, Osmando, cresce a pressão sobre Israel neste momento da guerra. Exatamente, Ananias. Eu entendo que isso é um sinal de esperança, de que a gente possa avançar para um processo de constrangimento sobre Israel e que isso possa fazer paralisar os conflitos armados. Mas eu acho que, na prática, pouco tem resultado. O próprio Brasil, que votou a favor do pedido de Malta e que foi aprovado por 12 votos na ONU, no Conselho da ONU, critica e lamenta que o pedido não tenha feito a solicitação de que houvesse paralisação dos conflitos armados. Pede apenas a instituição de uma faixa humanitária, de um corredor humanitário para atender, sobretudo, as crianças, mas não pediu o conflito. E por que Rússia, Estados Unidos e o Reino Unido se abstêm de votar, mesmo não havendo pedido de cessar fogo, de paralisação dos conflitos armados?
Porque aos Estados Unidos e à Rússia, também ao Reino Unido, não interessa o fim da guerra, porque isso se trata para eles de questão meramente econômica. A indústria de armas dos Estados Unidos prevê o maior lucro da sua história com o conflito armado entre Grécia e Gaza. Os Estados Unidos, que já tinham elevado de forma extraordinária os seus ganhos com armas, com o conflito da Ucrânia com a Rússia, agora disparou de forma extraordinária os seus lucros com a venda de armas, sobretudo de armas militares. E quem são os grandes fabricantes de armas militares do mundo? Sob primeiro lugar disparado, os Estados Unidos, segundo lugar, a Rússia, aí vem França, China. O controle de armas no mundo está nas mãos de 4 a 5 países que não têm interesse algum em fazer com que essa guerra seja paralisada. Então, eu tenho pouca esperança de que, mesmo com essa resolução aprovada hoje, a gente vai ter proximamente a paralisação dos conflitos, porque o único efeito positivo que isso traz é o constrangimento sobre Israel e alguma inibição em relação aos Estados Unidos, que eu acho que já começam a ter um recuo significativo no apoio que ele estava dando a Israel, e que esse constrangimento possa enfraquecer o poder do primeiro-ministro de Israel e assim, sim, em algum momento isso possa paralisar. Aí, infelizmente, 40 dias de guerra, um número expressivo de mortos, sobretudo crianças, mulheres, ainda não é o suficiente para que o Conselho de Segurança da ONU aprove um cessar-fogo. Infelizmente, a gente ainda não viu. O que se viu hoje foi apenas um primeiro passo, a primeira resolução aprovada, mas que diz respeito apenas a esta pausa humanitária, que é muito pouco diante da tragédia que é esta guerra. E concordo com o Osman, tenho minhas dúvidas, aliás, sinceras dúvidas do efeito prático, já que Israel chegou, inclusive, a já afirmar, através do seu embaixador na ONU, o Gilad Erdan, que a resolução é, abre aspas, desconectada da realidade e que não tem qualquer sentido, fecha aspas. Uma demonstração para mim clara de que Israel, mesmo sendo um Estado sujeito a essas determinações do Conselho de Segurança da ONU, não deverá segui-la neste caso dessa guerra infame que segue no Oriente Médio.